Toda palavra de vida é palavra de Deus. Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós. É a divindade agindo entre nós. Salve, salve, meu povo. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. E olá para você também, minha querida companheira de apresentação hoje, Maria Nivaneide. Olá, Darlan. Olá para todos e todas que nos acompanham em mais um encontro com o Evangelho de Marcos. Com certeza, que alegria, né? A gente deseja aí as boas-vindas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma sessão dessas conversas com o Evangelho de Marcos. Esta é a 6ª aula e tem como título O Envio dos Discípulos como Missão, Martírio e Sinais dos Tempos. Lembramos que este curso se baseia no livro Conversa com o Evangelho de Marcos, do irmão Marcelo Barros, em diálogo com mais 6 jovens. A gente lembra também que esse livro está disponível no site da Editora Censo e está com preço promocional durante todo o curso. Além disso, Darlan, no final de cada aula, vale lembrar, não é? A gente faz um sorteio desse livro e você, que nos acompanha, tem a chance de participar e ganhar um dos exemplares. Então, como fazer? Você precisa entrar no Instagram do irmão Marcelo Barros, colocando @IRMarceloBarros, tudo junto. Você entra, segue as orientações e já está pronto para concorrer este prêmio, né? Este presente que é o livro Conversando com o Evangelho de Marcos. Com certeza. Por falar nisso, Niva, a gente vai aproveitar a oportunidade e ver quem é o ganhador ou ganhadora da aula anterior, né? Do sorteio do livro da aula anterior. E o vencedor desse sorteio é Fabiano Silva Lima. A gente pede, inclusive, que você, Fabiano, entre em contato com a nossa equipe para saber como receber seu livro. Muito parabéns, né? E a gente convida a todas as outras pessoas que nos acompanham também a participar desta promoção, desse sorteio. Tá bom, pessoal? Parabéns, Fabiano. Não deixe de entrar em contato conosco. E quem sabe você que nos acompanha não pode ser o próximo ganhador, não é? O nosso curso é um curso em parceria com o CEBI. E está fazendo muito sucesso porque é a primeira vez em um curso como esse que a gente pode conversar aqui com a própria comunidade que escreveu o Evangelho. Com certeza. E este roteiro que a gente vem fazendo aqui juntos, né, nos introduz no Evangelho de Marcos, mas queremos sentir o próprio Marcos em cada uma de nós, né, em nossas próprias vidas. Por isso que é muito importante também que vocês que nos acompanham leiam em primeira mão o próprio Evangelho de Marcos. E para conversar conosco hoje sobre o assunto da nossa aula, o envio dos discípulos como missão, martírio e sinais dos tempos, vamos chamar para que se apresentem os nossos convidados, que são pessoas muito queridas, muito especiais. Então, convido Suzana Moreira e Lucas De Francesco para estarem conosco e apresentarem-se, falar um pouco de si, de sua missão, de seu lugar de fala. Bem-vindos, Lucas e Suzana. Sejam bem-vindos, nosso companheiro e companheira. A gente vai pedir que cada um de vocês se apresentem, né, dizendo quem é, o que faz, e assim como a gente também vai ver a comunidade de Marcos tomando diversos rostos e vai se inserindo também na realidade de cada vida. Mas antes de ouvir os irmãos se apresentar, a gente convida para essa roda também o irmão Marcelo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Darlan, Niva, Lucas, Suzana. Uma alegria muito grande estar com vocês e com cada uma de vocês que nos acompanham hoje. Maravilha. Agora sim, vamos acolher de verdade nossos convidados. Por favor, comecem se apresentando. Quem gostaria de começar? Suzana? Olá, gente querida. Que alegria estar aqui nessa conversa com vocês, nessa comunidade, construindo comunidade.
e com pessoas, né, que já vêm ajudando também nas outras semanas e as que ainda estão por vir. Estou muito feliz mesmo de estar compartilhando esse momento com vocês. A minha missão, eu fui chamada pela Divina Ruá na teologia, e atualmente estou terminando o mestrado em teologia sistemática. Eu sou filha de um ex-seminarista franciscano e de uma mãe que vem da Renovação Carismática Católica, e essas duas espiritualidades sempre me influenciaram muito para enxergar as pontes que a gente pode criar entre diferentes comunidades, diferentes espiritualidades. E eu acho muito lindo de ver essa comunidade aqui como um testemunho disso, né? Dessas pontes que a gente pode criar. Gente, que alegria estar aqui com vocês. Fiquei bem feliz pelo convite. Eu sou o Lucas, eu sou de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo, da Igreja Povo de Deus em Movimento, IPDM. Mas hoje eu moro aqui no Paraná, no Sudoeste, na cidade de Pato Branco. E aqui eu trabalho na educação, sou educador, e para mim é muito bonito estar aqui com a comunidade Bremem, falando sobre o Evangelho de Marcos, dessa comunidade que traz tanta provocação, inquietude para a gente nesse momento. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos e a todas vocês. Maravilha. E antes de dar continuidade, né, à nossa aula, com o nosso irmão e irmã, que vão apresentar de forma especial Marcos, a gente pede que o nosso irmão Marcelo, para que ele lembre algumas coisas da aula passada e já nos introduza também nesta aula. Marcelo, é com você, meu irmão. Obrigado, Darlan. A aula passada foi uma aula muito rica, como tem sido todas, mas estou falando dela, porque é dela que estamos falando aqui. Acho que eu perguntei a um rapaz que nos acompanha desde a primeira aula, você é um cara que já tem estudado isso, já fez cursos com o CEBI. O que é que te chamou a atenção mais neste nosso novo curso Conversas com o Evangelho de Marcos? E ele me respondeu, cara, eu nunca tinha notado que Jesus era um cara tão conflituoso. Que cara complicado. Jesus saía de briga em briga, de conflito em conflito o tempo todo. E eu respondi para ele, você sabe que você está dizendo o título de um livro sobre o Evangelho de Marcos, que foi um dos primeiros dessa leitura nova latino-americana e foi escrito pelo Carlos Gallardo Bravo, um mexicano que eu conheci, né? Que está vivo, conheci, quer dizer, conheço, mas tive um contato com ele maior nos anos 80. E ele escreveu Jesus, um homem em conflito. É o título do livro dele, Jesus, um homem em conflito. E acho que esse livro está em português. Então, o Evangelho de Marcos e as duas últimas aulas era Jesus em conflito com o sistema. Só que ele perguntava, qual sistema? Ele briga com tudo? Ele entrou na sinagoga e descobriu um demônio dentro. Aí botou o cara para fora. Quer dizer, para fora, o demônio para fora do homem, né? Não um homem para fora da sinagoga. Mas isso gerou um conflito entre ele e o pessoal da sinagoga, porque ele fez isso no dia de sábado. Aí ele passou para casa, quer dizer, para a igreja. Sinagoga, igreja. Na casa ele curou a sogra de Pedro, levantou a mulher da comunidade, tornou a mulher diaconisa, servidora, ministra, novo conflito. Aí ele vai para a aldeia, reparem, sinagoga, casa, aldeia. Na aldeia, ele cura um leproso tocando, ficando impuro ele. Aí tem que ficar clandestino, não pode mais ficar no meio do povo. É como na história agora da Covid, alguém que está contaminado. Tem que ficar isolado, tem que ficar em quarentena. E aí, novos conflitos.
novos conflitos. Cura um paralítico, briga com os escribas, aparece numa mesa jantando na casa de um cara mal considerado, corrupto, errado. Os discípulos comendo num dia que era de jejum. Hoje em dia ainda o pessoal diz, gente, e sexta-feira de quaresma se come carne, né? Jesus comeu à vontade. E aí, nova briga. E assim vai de briga em briga, de conflito em conflito, e a pergunta é por quê? Primeiro, mudou a imagem de Deus que as pessoas tinham. Então, muita gente o chamava de herético. Segundo, foi de frente contra a religião do templo. E isso foi uma coisa para eles escandalosa, problemática. Então, o que é que eu queria lembrar da aula passada? Primeiro, esse crescendo de conflito no qual Jesus vai assumindo o fato de ser ameaçado de morte. E no capítulo 3 de Marcos em diante, ele é um homem ameaçado de morte. E ameaçado de morte pelos religiosos. Não é pelo sistema romano. Não é pelo império. E aí vem as parábolas, que é a explicação que ele tenta dar aos adversários de por que ele age daquele jeito. Então, as parábolas são estratégias de defesa. É como se quisesse dizer, não dizendo, dizer sem entregar para os adversários o segredo. E a gente tem que entender as parábolas neste modo. E aí ele faz uma comunidade alternativa. E essa comunidade alternativa ao sistema religioso e alternativa ao mundo tem uma característica. E essa característica é partilhar. E ele começa por partilhar o pão. E aí, essa partilha do pão, e uma pergunta que eu tinha feito ao pessoal foi: quantas vezes tem pão, comida no Evangelho de Marcos naquela primeira parte? E aí teve gente que contou 23, 24, 25 vezes, né? Mas o que é que eu queria com isso? Era que o pessoal entendesse a centralidade do pão. E aí eu queria concluir essa minha conversa levando vocês para o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, quer dizer, portanto, agora a gente vai começar essa aula nossa, nova, e no capítulo 8, pouquinho antes de ter essa dobra do Evangelho de Marcos, essa costura entre a primeira parte e a segunda parte, tem uma história muito curiosa. E é curiosa porque Jesus tinha atravessado o lago com os discípulos, e a gente frisou muito aqui que esse atravessar o lago é uma coisa simbólica. Passar para o outro lado quer dizer sair da minha cultura e para a cultura do outro. E aí é interessante porque conta assim no versículo 14 do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Os discípulos se esqueceram de levar pães na barca, né? Só tinha um pão consigo no barco. E Jesus os advertia, dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham pães, quem era culpado de não ter pães. E Jesus disse a ele: por que vocês são tão duros de coração? Por que vocês estão discutindo não ter pães? E o Evangelho de Marcos acaba essa primeira parte com essa discussão, gente. Eles não tinham pães, eles só tinham um pão. Vocês entendem o que quer dizer isso? Marcelo não tem mais pães, só tem um pão. Quer dizer, significa nós partilhamos o mesmo pão. O pão agora vai ser único. Essa é a proposta. Então, gente, que maravilha, que coisa linda. E a gente entra agora nessa aula de hoje,
que começa por uma espécie quase de pleonasmo, se chama pleonasmo, uma duplicação. Quando a gente diz o envio como missão. O que é missão? Envio. O que é envio? Missão. Mas a gente quis frisar isso. Quer dizer que Jesus envia os discípulos numa missão particular, numa missão própria. Mas para conversar sobre isso, depois eu volto, para conversar sobre isso, nada como ter aqui uns marcos, e se a gente pudesse dizer umas marcas, né, bem especiais, bem fundamentais para a gente, com muito carinho, e eu devolvo a palavra para vocês, Darlan e Nivanete. Muito obrigada, Marcelo. Que bom que a aproximação à comunidade de Marcos nos permite conhecer um pouco mais de Jesus e da maneira como ele viveu e realizou sua missão, de modo que isso também nos ajuda a compreender quem somos e como somos chamados e chamadas a realizar a nossa missão enquanto discípulos e discípulas. A primeira parte desta aula contará com 2 rodadas de conversa. E vamos para a primeira agora. A coordenação deste curso deu a esta aula sobre o trecho de Marcos, que compreende desde o capítulo 6, versículo 7, até o capítulo 8, versículo 26, um título muito abrangente: Missão, Martírio e Sinais dos Tempos. Primeiro, seria bom saber se vocês, nossos convidados, estão de acordo que estas são palavras-chave, palavras que representam bem estes capítulos e por quê? Eu estou muito de acordo com a tríade aí de palavras que a gente sugeriu, né, da missão, do martírio e dos sinais do tempo. Esse chamado de Cristo para o envio é uma ordem clara sobre o que os discípulos e as discípulas precisavam fazer. E existe um projeto muito bem definido, né? O pedido, claro, do Cristo é para ser pobre, né? E que não levem nada com vocês, né? Deixem tudo que vocês têm por aí, larguem as suas coisas, né? E se, ao chegar nesses espaços, não forem ouvidos, bate o pé, não desanima e segue em frente na missão. Então, existe uma estratégia clara do projeto do reino ali, da construção. E hoje eu fico pensando em quantos e quantas de nós somos chamados o tempo todo para continuar construindo, né, esse processo de missão. Poderia citar diversos nomes, mas a gente pode falar entre nós mesmo aqui nessa roda. E essa missão, ela nos leva, muitas vezes, ao desafio do martírio. A missão, ela nos leva a algumas consequências, né? A entrega da vida em si, né? Existem diversos tipos de morte que a gente pode salientar aqui, né? É claro que a morte física é a mais cruel, onde o povo negro está sendo massacrado, os indígenas estão sendo massacrados, os LGBTQI+, estão sendo massacrados, e são mortes de sangue. Mas há também, em tempo de mentira, de desconstrução da verdade, de pós-verdade, muita morte psíquica e morte moral dos nossos missionários e missionárias, né? E quando Jesus ali vai falar da partilha ali, da multiplicação dos pães, ele dá a letra muito certo, né? Dai-vos vós mesmos de comer. Então, é nós por nós mesmos. Ou a gente se fortalece para evitar a entrega de mais vidas, ou vai ser sempre nós por nós mesmos. E quanto aos sinais dos tempos, como terceira chave de leitura, eu penso sempre no sinal do tempo da cotidianidade. A cotidianidade, para mim, é sagrada, ela é ritual,
Mas ela não pode ser um cotidiano que nos leve também a uma inércia, a uma parada. Ela precisa ser um ritual vivo, dinâmico, e acredito que os sinais que os fariseus pediam na época para Jesus, né, do Evangelho, eu acredito que os sinais dos tempos e da vida, e a gente encontra aqui agora, nos irmãos, nas irmãs, na resposta da natureza tão fragilizada, né, na luta do povo sofrido. Então, por isso eu estou de acordo, sim, com essa tríade que a gente vai trabalhar aqui. Suzana. O Lucas já colocou muito bem, né? Eu concordo muito com a maneira como ele trouxe essa tríade. Eu acho que essas 3 palavrinhas, né, com tanto significado por si mesmas, a gente encontra essa interligação entre elas no Evangelho de Marcos, muito claramente, né? A gente percebe a comunidade de Marcos, para poder falar da missão de envio dos discípulos, ela fala do martírio de João Batista. E isso já coloca, né? O martírio acaba virando uma consequência e uma condição do nosso discipulado, da nossa missão. E isso de uma maneira ainda mais efetiva e concreta, com o exemplo do martírio de Jesus Cristo, né? E eu queria ressaltar também esse aspecto do cotidiano que o Lucas falou, porque quanto mais a comunidade vai entendendo a sua missão, vai entendendo como isso implica num martírio, num despojamento de si, para viver a serviço dos outros, para construir esse reinado de amor e justiça, mais a comunidade vai percebendo, os discípulos e as discípulas vão percebendo que esse reino, esse reinado, ele se dá agora, e vai então revelando esses sinais dos tempos, agora, na realidade concreta que a gente vive, que a gente sofre, né, que os nossos corpos vivem, que os nossos corpos sofrem. E é também interessante perceber que nessa dinâmica dessa tríade, tem algumas questões que para mim, sempre me chamam muita atenção e estão presentes nessa parte do Evangelho de Marcos, que é uma dinâmica também entre o nível pessoal e íntimo da pessoa e o nível comunitário, né? A gente vê Jesus falando para os discípulos, vamos para o deserto, vamos descansar um pouquinho, né? Tenta inserir essa dinâmica de um momento de oração em silêncio e talvez um pouquinho mais calmo, mas a missão, ela é urgente, né? O povo vai atrás, o povo está sedento, está com fome desse pão. E a gente vê também no outro momento em que Jesus, ele se retira para a montanha para rezar. E depois também a urgência volta, porque ele tem que ajudar os discípulos na barca no meio da tormenta. E essa dinâmica pessoal e comunitária, a maneira como Jesus se comporta diante disso, também revela essa ligação com a nossa mãe natureza. Porque para ter essa dinâmica, para ter esse momento individual, que frutifica no comunitário, é através da contemplação da natureza, né? É no deserto, é na montanha, é vendo a ação salvífica de Jesus Cristo acalmando a tormenta. Então, essa tríade, ela revela para a gente essas dinâmicas, né, de pessoal, comunitário, diante da nossa criação, da nossa casa comum, para poder concretizar esse reino de amor e justiça aqui e agora. Maravilha. Gente, nesse título, né, o título dessa aula me chamou muita atenção. Missão, martírio e sinais dos tempos. Eu acredito que nós, que estamos na caminhada há relativamente pouco tempo, né, e a gente já vem há algum tempo trabalhando nessa perspectiva do diálogo intergeracional, poder ouvir algumas partilhas
dessa proposta de pessoas que têm uma experiência maior, que têm uma caminhada aí de mais tempo, ouvir essas pessoas é, de uma forma ou de outra, nos resgatar para este tempo, né? E para mim o que é mais fantástico é a gente conseguir fazer a ponte, é conseguir fazer essa interculturação da palavra para os nossos dias. Isso, para mim, é de uma importância, de uma magnitude absurda. E aí a gente vai para a segunda rodada, né, da nossa roda de conversa, e eu queria chamar aqui para a roda novamente, ele insiste em fugir da roda, mas a gente vai chamar ele novamente aqui para cá, Marcelo. Todos nós somos da comunidade, somos essa comunidade de Marcos. Somos da comunidade, não, somos a própria comunidade. E a gente tem aqui, né, Marcelo, que é por si só um Marcos exegeta. A gente não pode dizer um doutor da lei, porque nesse caso aí, nesse contexto do evangelho, né, seria até negativo. E aí, Marcelo, é possível você nos dizer como o Marcos poderia nos explicar melhor o que significa os sinais dos tempos no evangelho, os sinais dos tempos hoje? Como a gente poderia fazer essa ponte? Acho que Lucas e Susana disseram já bem a questão da cotidianidade. E eu acolho essa palavra deles e sustento, apoio. Agora, no Evangelho, há essa oposição entre sinal do céu e um sinal que não é do céu. É do tempo. O tempo se opõe com a eternidade. O pessoal, quando os fariseus ou outras pessoas, escribas, pedem sinal do céu, o que é que eles estão pedindo? Estão pedindo uma religião de milagre. Estão pedindo uma religião espiritualista. Estão pedindo para que Jesus e a proposta dele não seja esse negócio misturado com política, misturado com a vida concreta, com a cotidianidade que o Lucas e a Susana falaram. E Jesus responde não, não e não. E se essa geração perversa e adúltera, por que perversa e adúltera? Como geração? Perversa porque perverteu o projeto divino. Deus, que tinha um projeto de descer, eles criam uma religião para subir. E hoje a gente sabe que tem muita gente que não quer religião aqui na Terra. Ou melhor, aqui na Terra quer a política, a economia que lhes permite roubar, enriquecer, ficar, não ser diferente de outros que não têm religião nenhuma. Agora, a religião é uma porta que eles abrem na vida, um departamento, que aí ligam eles com o céu. E Jesus disse, isso é perverter, é uma geração pervertida. E adúltera porque trai essa intimidade de um casamento, de uma aliança com o amor, cuja aliança, quer dizer, cujo anel de aliança é o outro. Quando você fere essa aliança com o outro, com o pequeno, com o marginalizado, é a aliança com Deus que você elimina. Quando você não aceita a campanha da fraternidade, você não aceita a Páscoa. É claro, vocês estão dizendo, Marcelo está aproveitando para já, né? Mas acho que a gente tem que fazer uma leitura do Evangelho assim. Eu não estou violentando o texto. Eu estou apenas lendo a partir de hoje da gente. Então, Darlan, o sinal do tempo hoje é, no Evangelho de Mateus, Jesus diz assim, vocês são sabidos, vocês olham para o céu e dizem, vai chover. Quando eu morei em Goiás, o pessoal dizia, toda vez que o céu escurece daquele lado ali, é certo que vem tempestade. Agora, se for do lado de cá de Santa Bárbara, não tem grande risco.
a nuvem já vai embora para lá. E eles estavam certíssimos. Aí Jesus disse, se vocês são tão sabidos para interpretar os sinais do firmamento, aí do céu não é no sentido do reino, é no sentido do firmamento. Por que vocês não sabem interpretar os sinais dos tempos, da história, do que é que está acontecendo? Então, por exemplo, nós chegamos nessa semana ao auge da pandemia. Nós estamos num momento mais violento, mais terrível, trágico, que nós já pudemos viver no Brasil, sem dúvida nenhuma, nos últimos, não sei se 100 anos ou 200 anos. Nunca houve algo assim. Nunca houve 250 mil pessoas mortas desse jeito. Nenhuma guerra, nem nada. É uma coisa trágica, muito trágica. E parece que as pessoas estão dormindo. Sabe o que é que eu me lembro? Da história que a Bíblia diz de Noé. Jesus diz assim, é como na época de Noé, em que o Noé dizia que veio um dilúvio, e todo mundo continuava se casando, fazendo festa, indo para o comércio, namorando, fazendo tudo que tem que fazer no dia normal, e chegou o dilúvio, bluft. É uma parábola, é uma imagem, né? É um mito, mas para dizer um pouco o que a gente está vendo hoje. O que é os sinais dos tempos hoje, Darlan? É abrir os olhos para interpretar, a partir do projeto de Deus, o que está acontecendo hoje no mundo e no Brasil. Missão, martírio e sinais dos tempos são palavras que marcaram a vida dos discípulos e das discípulas da comunidade de Marcos. Somos essa comunidade. Reconhecemos o texto do Evangelho como nosso, como regra de fé e de vida para cada um de nós e para nossas comunidades. Reunidas em campanha, muitas comunidades cristãs, aquelas que fazem parte do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, dirigem um convite, inicialmente a seus membros, que devem ser para o mundo sinais, sacramentos de fraternidade, né, que devem ser aqueles que, nas palavras do Papa Francisco, primeireiam o diálogo, e depois ao mundo, à nossa sociedade tão polarizada, tão despreocupada e descomprometida com o bem viver, né, com o bem-estar dos mais pobres, com o bem-estar do planeta. E diante disso, né, eu gostaria de saber se Suzana, né, se vocês, os nossos convidados de hoje, alguma palavra, algo para falar ainda a respeito, para comparar alguma coisa que já fez. Eu fico muito provocado, Marcelo, quando você fala do abrir os olhos. Eu acho que a gente vive um momento muito sério de uma negação científica, sabe? E eu acho que é nosso papel também ser corresponsável por ajudar as comunidades a entender o papel da ciência nesse momento, né? O negacionismo está aí, está dado, e a gente tem essa necessidade de alertar. Eu sou educador numa escola, e eu atendo muitas famílias no cotidiano, e as famílias vêm buscar na escola um pouco de informação. Professor, eu tomo ou não tomo a vacina? Faço ou não uso máscara, né? E quando a gente traz a palavra, muitas vezes, assim, da nossa rotina, mas a ciência está aí, a ciência está colocada, há um desconhecimento de parte da população do que é a ciência. Boa parte da população não conhece método científico, e eu acho que cabe um trabalho, assim, de formiguinha de base, de como que a gente pode alertar. A colega Angélica Tostes, ela dizia essa semana para a gente que é um monstro, a ciência é um monstro, que está à distância de todo mundo. Então, eu fico pensando de como que a gente pode abrir os olhos, né? Como que pode a gente dar esse sinal dos tempos
para as pessoas que estão ainda nesse processo de negação, né, no processo do negacionismo mesmo científico. Concordo com você, Lucas, é muito importante isso, sim. Claro que a gente sabe que no sistema capitalista, a ciência ela está ligada à indústria, ao comércio, mas mesmo a gente fazendo essa crítica, a gente sabendo que não é inocente, a ciência é fundamental e a gente tem que estar do lado dela e não contra. Suzana. Eu lembrei muito de um teólogo alemão católico, o Johann Baptist Metz, que ele fala de uma mística de olhos abertos. É isso que está fazendo falta agora, né? A gente conseguir ter essa experiência com o divino, com o olho aberto, né? Olhando, enxergando a nossa realidade concreta. Mas teve uma coisa que eu fiquei pensando, enquanto o Lucas e o irmão Marcelo também estavam falando, é que eu acho muito curioso que tem um versículo no capítulo 7 de Marcos, que algumas traduções ele aparece, algumas não. Que é aquele, já virou, né, ditado popular, que para bom entendedor, meia palavra basta. E eu acho interessante pensar nessa frase, né, nesse ditado popular, que às vezes aparece na Bíblia, às vezes não, depende da Bíblia que você tem. Em relação a essa questão dos sinais dos tempos, né? E nessa diferença que o irmão Marcelo estava falando do que é o sinal dos céus, né? E o que é o sinal do tempo aqui e agora. A gente tem que lembrar que não é... quando a gente busca essa revelação de Deus, esse sinal de Deus aqui e agora na nossa vida concreta, não é um passe de mágica, não é uma coisa que vai vir de cima para baixo. É o agora. São as ações, as relações. E por isso também que, então, as palavras de Jesus são enigmáticas sobre o anúncio do reino, né? Meia palavra basta para bom entendedor, porque eles vão enxergar nas ações de Jesus Cristo esse reino que está sendo anunciado. Cada ação, cada atitude, esse encontro com as pessoas em necessidade, essa vida com as pessoas vulnerabilizadas, isso é a concretização do reino. A palavra nem precisa, né? As ações estão ali dando testemunho desses sinais dos tempos. Maravilha, maravilha, maravilha. Em cada aula, gente, a gente sempre tem não somente conversado com Marcos, né? Com os Marcos e, como diria Marcelo, as marcas, mas a gente liga também o assunto de cada aula a algum poema, alguma música. E nesta aula a gente vai ter um poema super especial, um poema oração. Ele foi escrito no século XVI, mais precisamente lá em 1577, em uma prisão de religiosos, num porão frio e inóspito do convento dos Carmelitas, em Toledo, na Espanha. E aí fica um desafio para vocês, pensar o que esse tema da aula de hoje tem a ver com o cântico espiritual de São João da Cruz, do qual agora vamos recitar aqui alguns versos. Niva. Onde é que te escondeste, amado, e me deixaste com gemido? Como servo fugiste, havendo-me ferido. Saí por ti, clamando, e eras já ido. Pastores que subirdes além, pelas medalhas ao outeiro. Se porventura virdes aquele a quem mais quero, dizei-lhes que adoeço, peno e morro, buscando meus amores. Irei por esses montes e ribeiras, não colherei as folhas, as flores, nem temerei as feras, e passarei os fortes e fronteiras. Em meio às trevas, trevas benditas e afortunadas, ninguém a observar-me, por toda parte, escuridão.
nenhum sinal a expressar, nenhuma outra luz, nenhuma luz, nenhum guia, a não ser meu coração, a chama interior, a chama interior. É interessante esse último verso. Nenhum sinal, nenhuma luz. Parece Jesus negando aos fariseus um sinal do céu que eles exigiam para que acreditassem. Mas, vamos para frente. Estamos agora na segunda parte da aula. E aí, sempre duas pessoas da comunidade Bremen fazem uma pergunta. Olá pessoal, Reinaldo aqui. Também faço parte da comunidade Bremen. Estou adorando esse nosso curso de Marcos e aproveitar esse momento para a gente fazer uma perguntinha, né? Já que daqui a alguns dias a gente vai estar celebrando o Dia da Mulher, né? Eu queria destacar que no Evangelho de Marcos a primeira atividade que Jesus faz quando sai da sinagoga é curar uma mulher. Ele levanta ela para o serviço na comunidade. Jesus, nos capítulos anteriores, ele já tinha curado a filha de Jairo e a mulher que sofria de hemorragia. E agora, no capítulo 7, ele vai curar a filha de uma mulher estrangeira. E aí Jesus hesita, porque ele chega a dizer que ele só foi enviado para os israelitas. Mas eu queria saber o que significa para os cristãos da comunidade de Marcos esse relato da cura da filha de uma mulher sírio-fenícia. Um beijo. É com você, Suzana. Em primeiro lugar, gente, queria agradecer essa pergunta, essa contextualização com o Dia Internacional da Mulher, porque eu nasci no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. E responder essa pergunta, então, tem ainda um significado ainda maior para mim. Quando eu era pequena, e daí um pouco já entrando na reflexão que eu vou fazer sobre a mulher sírio-fenícia. Quando eu era pequena, eu ficava brava quando vinham me dar o parabéns duplo pelo meu aniversário e pelo Dia Internacional das Mulheres. Eu ficava brava, porque era o meu dia. Eu queria que o importante fosse o meu aniversário, não o Dia Internacional das Mulheres. O que é isso? Tem que ser eu o centro. E pensando sobre esse relato no Evangelho de Marcos, a comunidade, quando a gente vive muito mergulhado na nossa própria comunidade, sem olhar para fora, a gente tem muita dificuldade de entender a relevância do que está fora, de entender a dignidade, a liberdade das pessoas que não vivem na mesma comunidade que eu, ou na mesma realidade que eu. E essa mulher, mãe, sensibilizada, angustiada pela realidade que a filha dela estava passando, e crente da ação salvífica de Jesus, ela se aproxima dele. Ela vai ao encontro desse homem judeu, que ela, naquele contexto, sabia que não havia essa aproximação, entre a cultura dela e a cultura dos judeus, e homem, a aproximação entre o homem e a mulher. Mas ela vai, ela coloca essa necessidade, esse pedido, essa angústia para Jesus. E Jesus, sendo um homem e judeu, ele hesita. E às vezes a gente fica chocado quando a gente percebe essa humanidade de Jesus. Ele errou. Ele errou porque a primeira atitude dele foi negar o pedido dessa mãe cheia de compaixão pela filha. Mas a resposta dela, diante desse erro de Jesus, diante dessa atitude fechada de Jesus, reflexo da cultura judaica, da qual ele fazia parte, a atitude dessa mãe desconstrói Jesus e lembra ele novamente daquilo que ele precisa desconstruir nele mesmo,
e na religião na qual ele pertencia. E como que essa mãe alcança Jesus, né? E mostra essa desconstrução necessária. É não ficando brava por ter sido chamada de cachorrinho, é o que Jesus fala, né? Que ele tem que, né, primeiro servir aos filhos de Israel, depois não se preocupar com os de outras religiões. Mas essa mulher grega, sirofenícia, ela fala, os cachorrinhos comem as migalhas, né? Ela expressa a sua própria dignidade. E através dessa compaixão que ela sente pela filha. E compaixão é uma palavra que no hebraico vem da mesma palavra, a raiz vem da mesma palavra que útero. A compaixão é uma coisa que remete às entranhas maternas. E por isso é essa compaixão dessa mãe, essas entranhas maternas dessa mãe, que tocam as entranhas maternas de Jesus. E a compaixão que ele sente. A compaixão que ele sente quando ele vê o povo sem pão, sem peixe para comer e multiplica. A compaixão que ele sente pela viúva de Naim. Essa mulher, na sua audácia de se aproximar de Jesus e na sua humildade, ela lembra Jesus do processo, né, desse reino. Jesus, ele vivia com qualquer outro ser humano, ele estava em constante processo de aprendizagem sobre a sua própria missão. E por isso que é tão importante esse relato. E tira a gente, então, de uma lógica individualista. Por isso que eu comentei do início, né, de como eu ficava brava com o meu aniversário. Esse relato, ele revela para a gente a necessidade não de uma dinâmica individualista, mas de uma dinâmica individual, pessoal, inserida na dinâmica comunitária. Aquela mulher representa todos que não são de uma mesma religião, né? Todos que são vistos como pagãos. E que mesmo sendo de outras religiões, também fazem parte dessa salvação, desse reino, dessa comunidade de relação de amor que Deus Pai nos revela através do Filho e através dessa compaixão maternal. Agora temos uma pergunta dirigida ao Lucas. Olá, tudo bom? Que alegria estar participando mais uma vez deste curso lindo, Diálogos com o Evangelho de Marcos. Nesses últimos dias eu estava refletindo das atividades que vêm sendo propostas pelo Marcelo no curso e me surgiu uma pergunta em relação ao segredo messiânico que é apresentado no Evangelho de Marcos. Neste Evangelho, Jesus pede segredo sobre o que ele faz e sobre o que ele é. Lucas, por quê? Tente nos explicar o que realmente o Evangelho está querendo nos dizer. Olha, eu vou tentar. Eu fui fazer uma pesquisa aí para descobrir esse segredo messiânico do Evangelho de Marcos. Jesus, né, buscava essa descrição, e a comunidade de Marcos faz questão sempre de colocar essas tentativas, às vezes até um pouco frustradas de Jesus, de ter a descrição. Tem 3 hipóteses aqui que eu encontrei num site, que é o site Isso é Grego, que dizem assim, a primeira delas, que é um artifício literário que vai engajando o leitor, né, até o momento da ressurreição. Eu achei bem interessante num contexto de literatura. Um segundo momento fala que Jesus tinha uma humildade tão excessiva que ele não estava atrás de honra humana. Ele era alguém humilde
que queria realizar as ações em si. E a terceira, e que eu vou fundamentar um pouco depois do que eu vou falar, é que ele precisava estrategicamente continuar o seu plano, né? Eu acredito que Jesus pedia esse segredo, tinha essa busca da descrição, para que ele pudesse ter tempo de cumprir a missão por completo, né? Ele não era um simples taumaturgo, né? Um milagreiro que vai fazendo milagres por aí, né? Ele tinha um objetivo claro desse processo, né, da cura, das coisas pelo caminho onde ele ia andando, né? E o medo dele era que, se isso fosse se espalhando muito rápido, isso podia atrapalhar a missão ser completada. Ou seja, desde sempre ele já buscava essa estratégia. E hoje a gente usa essa estratégia para tanta coisa na vida, né? A gente articula bem antes de visibilizar os nossos processos, os movimentos sociais articulam muito bem antes de fazer qualquer ação mais concreta. Era preciso esperar o tempo oportuno para a revelação. E qual é o momento oportuno? A revelação vai se dar ali aos pés da cruz, né? Principalmente quando o soldado vira e fala, né? Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, né? Ali a gente tem uma profissão clara, né? Da conclusão, que, claro, depois vai se permanecer ou se concluir na ressurreição. Mas ali aos pés da cruz, de fato, a gente tem uma profissão de fé muito clara. Então, eu acho que o segredo messiânico do Evangelho de Marcos é a estratégia. Jesus buscava uma estratégia para que pudesse conduzir com mais força a sua missão. E assim a gente já está quase no finalzinho, né? A gente começa a passear por esse mundo e o tempo passa que a gente nem vê. Mas antes da gente encerrar, né? Claro, vamos convidar de novo aqui a roda nosso irmão Marcelo para fazer a síntese dessa aula e deixar também a sua pergunta, tarefa, já para nos preparar para a próxima aula. Marcelo, meu irmão, chegue mais. Darlan, é uma aula muito rica e a gente, de certa forma, os irmãos e irmãs que nos ajudaram, nos fizeram viajar por essa missão e pelos sinais dos tempos. Talvez a gente não teve tempo de abordar tanto a questão do martírio. Vocês perceberam? Era martírio, era sinais dos tempos, martírio, né? E o martírio a gente não deu. Mas o que é martírio, gente? É testemunho. E por que toca nesse sentido do testemunho? Por que está ligado à missão, e a missão é missão de martírio? Porque Jesus manda a gente morrer? Porque Deus quer que a gente morra? Não. É porque ele, no Evangelho de Mateus e Lucas, Marcos não tem isso, quando Jesus manda os discípulos em missão, ele diz: vão como ovelhas para o meio de lobos. Eu fico apavorado. Eu digo, gente, mandar ovelha para o meio de lobo quer dizer mandar galinha para junto de raposa, para junto de timbu, que come galinha. Então o lobo devora a ovelha. Como é que eu vou mandar a ovelha para o meio de lobo? Mas Jesus disse, no mundo atual é assim. Não é que ele quer que seja assim. Não é que ele goste que seja assim. Mas quem topar a missão é isto. E aí, essa parte do Evangelho que a gente estudou hoje começa, ou quase começa, pelo martírio de João Batista, o profeta. E para os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus começa a missão dele depois que João foi preso. Portanto, Jesus é a continuação de João. Portanto, a missão de Jesus é o martírio.
Só que os discípulos não aceitam isso. Só que Pedro diz a Jesus o tempo todo, por favor, isso não. A gente não quer que você morra. E Jesus diz a Pedro o que ele tinha dito ao diabo no deserto, de acordo com Mateus e Lucas. Afasta-te de mim, Satanás, para trás. Não quero saber de você. Por quê? Porque para Jesus aquilo era uma tentação mesmo. E aí, quem sabe se isso também nos dá uma chave de leitura para o que o Lucas estava agora comentando com a gente do segredo messiânico. Ou eu aceito a missão de Jesus como testemunha do reino, numa forma que é a forma de cruz, que é a forma do serviço, a forma. O Lucas falou da humildade, mas a humildade teológica, não, teologal, não a humildade moral da pessoa que sempre se coloca por baixo, é coitadinho. Não é isso. É a humildade do que assume o papel do servo, que diz: eu não vim para ser servido, mas para servir. E aí, nesse sentido, vem a tarefa de hoje. Qual é a tarefa, gente? A tarefa é o seguinte: na costura do Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Portanto, o tema que foi da aula de hoje, e aí começa a aula da próxima semana. Jesus pergunta aos discípulos: o que vocês dizem de mim? Isso, gente, é um resumo de todo o Evangelho. Por quê? Porque o tempo todo o pessoal dizia: quem é este? Quem é este? Quem é este? A pergunta que mais surge em cada capítulo do Evangelho de Marcos é: quem é Jesus? E como dizia o Lucas, quando alguém dizia: você é o Cristo, ele dizia: fique calado, não fale, não diga, ou porque não aceitava, ou porque não queria que publicasse. A gente não sabe. O Evangelho não diz. Então, como diz Lucas, Lucas disse bem isso. É hipótese. Pode ser de um jeito, pode ser do outro. A gente não sabe. E aí, qual é a tarefa de vocês? É por que Pedro reconhece: tu és o Cristo, consagrado de Deus, e Jesus, no lugar de agradecer, de ficar contente, ele diz: não diga para ninguém, não fale disso, não quero saber, não é assim. Então, a pergunta é quase ligada a essa história do segredo messiânico, só que com outro dado. Quem é Jesus? Que resposta a gente dá hoje à pergunta que ele nos faz: quem é Jesus para a gente? Sabe por que eu acho essa pergunta importante? Porque se perguntar a um católico considerado tradicionalista ou de direita, e perguntar a uma pessoa da teologia da libertação quem é Jesus, é o mesmo Jesus? E por que essa diferença é tão grande? A gente não pode ter a pretensão de dizer: o meu Jesus é o certo e o seu é o errado. A gente não seria, né, o contrário do que o Evangelho nos revela. O próprio Pedro se enganou, errou. Mas como é que a gente pode saber que a gente está buscando uma linha certa? Então, portanto, eu não estou pedindo uma pergunta dogmática. Aprenda o credo, leia como é que é o certo e diga quem é Jesus para você. Não. Eu estou perguntando quem na sua vida, o que é que na sua vida hoje representa Jesus. O Darlan e a Nivaneide acabaram de ler para a gente esse belíssimo cântico espiritual de São João da Cruz, baseado no livro mais erótico da Bíblia, o Cântico dos Cânticos. Imagine um homem frade, velho, preso, condenado pelos próprios irmãos da ordem dele, carmelita, e na prisão lá embaixo, como diz o Darlan, como Darlan disse, num porão frio, no século XVI, né? Não tinha calefação, não tinha nada.
E ele, prisioneiro, isolado, o livro que ele escolhe para ler é o Cântico dos Cânticos, o Cântico do Amor de Deus. E ele comenta o Cântico dos Cânticos no Cântico Espiritual. E o que é que ele diz? Nenhum sinal, nada, nada. Trevas, só escuridão, que é o que ele estava vivendo. E, entretanto, ele estava agarrado ao amor. Gente, como é que a gente hoje é chamado a viver isso? Um grande abraço, uma boa semana e até a próxima aula. Maravilha! E antes do encerramento dessa aula, a gente também tem os avisos da secretaria. Luiz Felipe, meu irmão, é com você. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos e queridas, encerrando mais uma aula dessa maravilhosa, com muita espiritualidade e libertadora. Primeiro eu queria agradecer a vocês que estão participando com a gente do curso. A gente tem lido os formulários de presença que vocês respondem e o retorno de vocês para a gente está sendo muito legal. Ficamos muito felizes que vocês estejam gostando e esse curso é para isso mesmo, a gente construir juntos essas rodas de conversas. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Continuando nos formulários, gente, aula passada, o formulário 5 teve um pequeno problema, mas já foi resolvido. Ele está lá na descrição do vídeo da aula 5. Eu também, Luiz Felipe, comentei no comentário do vídeo, está lá fixo o formulário que vocês podem preencher. Mas não se preocupem, gente. Se faltar um formulário que vocês não preencheram, não tem problema, isso não vai gerar problema nenhum para a obtenção do certificado de vocês. O importante é que vocês continuem participando com a gente, que é isso que a gente quer, caminhar junto com vocês. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail para o teologiasdalibertação@gmail.com que a gente responde vocês, a dúvida de vocês, qualquer coisa. Falou, pessoal, um abraço, até a próxima, paz e bem. Na aula de hoje, refletimos sobre o envio, a missão, o martírio e os sinais dos tempos no Evangelho de Marcos. Para os povos que se nutrem da sabedoria bíblica, a bênção é sempre um envio, um encorajamento, uma palavra que serve de companheira para o caminho. Estamos no final de mais uma aula e vamos pedir a Suzana que ela nos abençoe essa palavra companheira. E, depois da bênção, nós ficamos por aqui. Convidamos a cada um e a cada uma que nos acompanham a continuar conosco e, desde já, aguardamos a próxima aula, na qual vamos estudar o começo da segunda parte do Evangelho de Marcos. Um abraço a todos. Suzana, por favor. Que a divina Ruá libertadora nos inspire e nos fortifique para, sensibilizados por nossas entranhas maternas, possamos viver essa humildade ativa como Cristo nos revelou e assim nós mesmos sermos Cristos cumprindo a vontade de Deus Pai, Mãe. Amém. 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 Beijo Amém. no coração. Até a próxima aula. E não esqueçam, sexta-feira tem Com Quem Estamos Juntos, lá no canal, aqui no canal do Marcelo Barros. Comunidade Bremen. Beijo no coração. Viver no seu amor. O Pai mandou, ele é que conhece o dia para nos dar alegria de viver no seu amor. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. A sua igreja é a coluna da verdade, comunhão da caridade.